Fala, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Aqui quem fala é Rubens Miguel, sou especialista em Excel, em tudo que rola em Excel. Estou trazendo para vocês mais um episódio do De Frente com o Rubens, né? Essa playlist, né, que a gente tem aqui no YouTube, em que eu sempre entrevisto uma pessoa de uma área, de qualquer disciplina, ou de gestão, algo do tipo. Falo um pouquinho, né, sobre a carreira dessa pessoa, um pouquinho da área, e no final eu sempre desenvolvo, né, algo no Excel na área dessa pessoa, para eu te mostrar que Excel é para qualquer área. Independente de qual área você seja, o Excel sempre tem uma aplicação que pode aí otimizar o seu tempo. E hoje eu trago aqui para vocês, né, o professor Roberto. Tudo bem, Roberto? Beleza, Rubens. Se apresenta aí para a galera. Bom, obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Meu nome é Roberto. Sou engenheiro de produção, atuei agora como professor substituto na UFTM no departamento de produção e estou fazendo doutorado na área de modelagem de sistemas dinâmicos. Bem seguindo essa área aí da produção, a gente discutiu um pouco aqui nos bastidores, produção é muito ampla, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. E Excel, claro, é uma ferramenta de suporte que auxilia bastante a gente aí, tanto nesse background como na tomada de decisão no dia a dia. Roberto, que é colega aí de engenheiro, né? Sim. Eu formei engenharia química, como vocês já devem saber. Roberto formou engenharia de produção. E, né, para vocês aí que é da área da engenharia de produção, nem precisa aqui, né, ficar me justificando para que o Excel é importante para vocês, né? Com certeza. O que mais vocês usam aí é indicadores, né? Conta, né? Igual a engenharia química. Mas produção acho que tem até mais indicadores que a engenharia química. Então, onde tem indicadores, né, tem Excel para você poder medir e assim saber se o seu processo, sua empresa, até você mesmo está bem das pernas ou não, né? Então, Roberto, fala para mim onde você formou, de onde que você é. Você é daqui de Uberaba mesmo? Eu sou de Araxá, De aqui Araxá. perto, só que eu vim fazer a faculdade aqui em 2010, né? Você fez na UFTM? Isso, não, na UFTM. Você é da primeira turma também? Não, eu sou 04. Ah, eu sou da primeira turma da UFTM. E aí eu fiz a faculdade aqui. Logo depois, quando eu estava terminando a faculdade, minha família também já mudou para cá. Aí eu fiquei 1 ano e pouquinho no mercado, mas aí comecei a fazer o mestrado. Aí o mestrado eu fiz aqui na UFTM também. Aí do mestrado eu terminei, comecei a dar aula, de dar aula já comecei o doutorado e fui engatilhando aí. Massa. E porque, tipo, para quem é engenheiro, né, para quem está assistindo, sabe que quem cursa algum curso de engenharia, né, depois que forma tem 1 milhão de opções para tentar seguir carreira profissional. Por que você quis seguir a carreira de mestrado? Na verdade, foi uma oportunidade assim que eu não aceitei de primeira mão, porque quando eu saí da graduação eu tive a oportunidade de, logo um dia depois que eu formei, eu já tinha que entrar na empresa. Então, eu já tinha recebido, assim, entre aspas, o convite, vamos fazer o mestrado e tudo mais. Falei, não, agora eu vou sentir um pouco o mercado, depois eu vejo como estão as perspectivas e deixo o futuro falar por si só, né? Então, aí eu fiquei esse 1 ano no mercado. O mercado, na época, acho que hoje já está bem melhor para engenheiro de produção aqui na região, que eu também não queria sair. Então, comecei, não gostei, não adaptei bastante. As empresas aqui acho que não estavam tão preparadas como estão hoje para receber, principalmente engenheiro de produção e engenheiro químico, que antes era muito mais fechado. Acho que estava, talvez, para receber um engenheiro civil, um engenheiro mecânico muito mais específico. Então, eu entrei numa empresa onde nem tinham a função que eu ia desempenhar. Então, o cargo foi criado para eu desenvolver o cargo e tudo mais. Então, começamos do zero e várias consultorias juntos, então muita informação para absorver e pouca coisa para executar. E aí, depois de um tempo, recebi novamente o convite. Falei, agora acho que eu vou tentar fazer um mestrado. E como na faculdade a gente pegou uma época de greve na UFTM, não sei se você lembra disso. Aí eu comecei a dar aula particular, então eu já tinha assim uma certa afinidade eu gostava de dar aula. Então eu falei, se tiver que entrar para alguma oportunidade acadêmica, acho que agora a hora é essa, né? Comecei esse mestrado, mesmo o mestrado aqui no UFTM sendo em inovação tecnológica e um mestrado profissional, eu continuei fazendo na minha área de produção, que era mais voltado para engenharia da qualidade, e na época eu já trabalhava em outra empresa, que era de telecomunicações, e já bem mais estruturada também. Mas
Aí fui gostando bastante, já conseguia intercalar tanto o mercado profissional fora de faculdade com a própria faculdade no mestrado. Então eu usava e aplicava, Foi bem interessante. E aí você ficou 1 ano e meio no mercado depois? Praticamente 1 ano e meio. E era uma empresa de quê? Eu comecei numa empresa do ramo alimentício. Alimentício. Isso. Aí, na verdade, ela era um alimentício mais voltado para um bar. Ah, era mais um bar. Isso. Então, eu tomava conta da gestão da qualidade. Era Como o que cargo eram que as eles... suas tarefas? Então, o cargo que eles atribuíram era assistente da qualidade, logística, alguma coisa assim. Mas criaram um nome para eu poder entrar. Então, eu fazia basicamente de tudo, para você ter uma ideia, a primeira tarefa que eu tive na empresa foi mapear todo o sistema. Então, desde cozinha de produção que existia, desde cozinha de preparação e depois dos procedimentos dentro desse restaurante, bar aí. Então, a gente tinha uma consultoria de um professor até renomado, Reinaldo de São Paulo, ele vinha aqui, um cara bacana também, aprendi muito em mapeamento de processo com ele. Depois que mapeamos os processos, fizemos algumas partes de auditoria, alguns controles de qualidade, mas bem, vamos colocar entre aspas, forjados, porque como não tinha um controle muito grande e a equipe técnica não tinha um conhecimento muito grande, ficava difícil de aplicar, por exemplo, um controle estatístico de qualidade. A gente não conseguia retirar as amostras necessárias. E depois entrei na área de manutenção, que também foi um tempo bem curto, de programar manutenção preventiva, o que compensava deixar estragar para fazer uma manutenção corretiva. E por fim mexi com uma área de gestão de estoque, que aí foi uma parte que eu gostei bastante, que eu acho que da parte de produção é a parte que mais me encanta mesmo, é controle de estoque e essa parte de logística. Então, Roberto, isso até é uma coisa, né, que engenharia é bom e ruim, né? Eu costumo falar que é muito boa porque você pode ir para diversas áreas e é muito ruim porque você pode ir para diversas áreas. Porque, por exemplo, geralmente o engenheiro quando forma, né, ele não pega um cargo de engenheiro. Sim. Não é? Aqui em Uberaba, acho que hoje provavelmente já está mais estruturado, pelo que eu vi aí dos estágios e tudo mais. Mas, basicamente, na minha época, provavelmente você pegou coloca entre aspas, essa crise também. Nunca era registrado. Você não ganha como engenheiro, você é registrado como assistente, como analista, que foi o segundo caso que eu passei, foi justamente isso. Eu era tido como analista de PCP, fazia todas as... PCP, para quem não é muito da área, é programação e controle da produção. Então, fazia todas as funções, dimensionamento de operação e tudo mais, só que aí vinha aquela palavra ali, não ganhava, analista. Agora, a cobrança fazia. era a mesma de um engenheiro, de um sênior, vamos falar assim. E por que você acha que acontece isso? Tipo, porque, por exemplo, né, um enfermeiro é contratado como enfermeiro, um médico. Por que engenharia, você acha que quando o cara forma, ele não pega um cargo de engenheiro? Acho que varia bastante, assim, talvez para um primeiro momento, talvez a experiência conte muito, né? Acredito que, por exemplo, também alguém da área da saúde, quando ele se termine a graduação, talvez ele também não pegue ali um cargo de enfermeiro-chefe, por exemplo. Talvez ele passe ali para galgue os degraus ali um enfermeiro júnior, um acompanhante, alguma coisa nesse sentido. Acho que a engenharia vai mais ou menos por esse lado, só que a burocracia permite esse contorno, né? E como engenheiro, como você estava falando, um engenheiro ele sabe se virar bastante. Então, você pode atuar em diversas áreas. Então, você é engenheiro químico, mas provavelmente você tenha grande parte das minhas habilidades como engenheiro de produção. E talvez eu tenha algumas que você também tenha. Verdade. E as 7 engenharias que a gente vê na UFTM têm habilidades correlacionadas. Então, quando a gente sai engenheiro, independente do qual engenheiro você é, você tem uma noção administrativa, você tem uma noção de processo, você tem uma noção de controle de estoque, uma noçãozinha mínima possível de qualidade, que você sabe alguma coisa de padronização. Então, por esse leque vamos falar, de ferramentas que você consegue fazer, você tem talvez uma gama muito maior de mão de obra.
E talvez isso contorne para uma burocracia no sentido, olha, eu tenho demais, então se eu tenho demais, vai dar que a gente vê em economia da procura e oferta, né? Então talvez seja por isso, mas acho que, assim, óbvio, quando a gente está nessa experiência, vivenciando ali, a gente fica muito bravo, eu tô aqui trabalhando demais, ganhando de menos, mas toda experiência é válida. Sim. Mesmo nessa primeira experiência logo quando eu saí da faculdade, eu falo, nossa, isso aqui é o pior lugar que eu já trabalhei na vida, nunca mais quero fazer isso na vida e tudo mais. Mas eu cresci bastante, eu reclamava bastante desses consultores que vinham ajudar a gente, porque eles delegavam muita função e tudo que eu estava cansado de saber, de fazer, e eles vinham lá, olha, para botar essa caneca aqui, eu falei, eu sei que essa caneca tem que ficar aí, você acha que eu já não sei que tem que fazer isso? Agora colocar essa caneca aí já é outros 500. Como que eu vou treinar uma equipe gigantesca para fazer isso? Então, e às vezes aqui, acho que na cidade também tinha muita cultura de, olha, se vem alguém de fora e te fala, Rubens, o mouse, a posição é essa. Tá ok, agora se alguém daqui fala para você, Rubens, posição é essa, aquela expressão que santo de casa não faz milagre, acho que ia bem por isso, mas a gente cresce bastante e não sei se foi também no seu caso, mas no meu caso, quando eu comecei, a minha carreira era muito insegura. Então, mesmo eu sabendo as ferramentas, eu pensava, nossa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Aí quando você escuta de um outro cara, depois você pensa, fala, eu sabia o que tinha que fazer. Então, se eu precisar tocar um projeto sozinho agora, eu consigo. Bacana. E aí, Roberto, você já participou aí, né, das 3 vertentes, digamos assim, né? Já foi aluno de engenharia, sim. Agora você já deu aula para engenharia e também você já estava no mercado. Uhum. Quão grande é o abismo entre a academia e a realidade? Cara, até uma parte a gente estuda bastante, até numa disciplina que a gente fez no doutorado agora da área de scheduling, que é o scheduling, a grosso modo, seria o sequenciamento de tarefas de produção para você chegar num produto final, né? Entra em diferença ali com o sequence, mas não tem por que falar disso. Mas a gente estuda muito isso, que na teoria eu trabalho de uma forma e eu chego para analisar a prática totalmente diferente. E hoje a literatura tenta justamente casar isso mais. É até uma área que eu estou trabalhando que é, quando a gente estuda estatística, quando eu estudo previsão de demanda, o que a gente está embasado? Sempre em modelo estacionário, que é média, variância, um comportamento talvez estático ali. O máximo que eu faço eu vou criar inúmeros cenários aqui, para, por exemplo, uma rede neural, eu crio esses inúmeros cenários, olha, chegou no cenário A, o que eu faço com o cenário A? Mas a gente nunca tem aquele caráter dinâmico que é o de chão de fábrica. E hoje, na literatura, tenta trazer mais essa modelagem dinâmica para justamente encurtar essa distância. O que é literatura e o que é prática? Você vê lá, como que eu posso sequenciar uma operação? Eu faço um Shortest Process Time, eu faço um LPT, eu vou por Dual Date, tem N alternativas. Vai num chão de fábrica e pergunta para um gerente, o que você faz? Eu faço o que dá. O que você faz? Apaga o fogo, era a expressão que eu mais escutava. Eu apago o fogo. Produzo o que meu chefe me pediu para entregar isso aqui hoje. A gente tem um filme que chama Meta, ele trabalha muito isso, com gargalo produtivo. Trabalha em cima do gargalo. Então, a prática ela vai muito mais para o gerenciamento ali num curto espaço de tempo. E o scheduling, talvez, mesmo por um curto espaço de tempo, ele tem toda uma teoria. E normalmente esses gerentes nem conhecem. E quando a gente vê esse caráter dinâmico, é justamente entrelaçar experiência de quem está ali. Porque você coloca, por exemplo, para uma máquina para ser programada. Qual a regra que você vai usar? Vou usar SPT. Então, de menor tempo de processamento eu coloco. Quanto tempo vai demorar? 20 dias, todo esse sequenciamento. Ótimo. Coloquei ali, beleza. E se uma máquina quebra? E se um funcionário falta? Então, a gente tem todos esses intervalos. Como que eu contorno isso? Isso a literatura não traz. Quem traz é o gerente de fábrica. Então, hoje o que a gente estuda, que eu estou até trabalhando no doutorado, são esses comportamentos dinâmicos. Se eu quiser parar uma máquina aqui, qual máquina que eu alimento aqui agora? Deixar o que a gente chama do SAS, que é o sistema muito mais dinâmico. O sistema escolhe as alternativas dentre os imprevistos que ele tem, por exemplo. Legal.
E, Roberto, uma pessoa que está te vendo, que quer cursar engenharia de produção, quais características que você acha que essa pessoa tem que ter? Cara, eu acho que o engenheiro de produção hoje tem que ser um cara totalmente com a cabeça aberta. Assim, não que você tenha que entrar exatamente com essa cabeça aberta, mas você tem que sair com a cabeça muito aberta, muito disposto será que eu tenho que mudar de opinião? Provavelmente, eu não me lembro assim, de um exemplo, mas eu entrei com uma versão e falo, não, vou ouvir esse outro lado aqui agora e consigo construir uma outra situação. Porque hoje, se a gente entra enviesado em qualquer alternativa, você que trabalha com Excel deve ver bastante isso. Você entra lá com um mapeamento de processo. Mapeamento de processo, cada caso é um desafio diferente. É cultura, é o tipo de processamento, é o tipo de produto que a gente vai analisar e tudo mais. O engenheiro de produção, tinha uma professora minha lá daqui da UFTM, Heloísa, ela brincava bastante. A gente, dependente da pergunta que você me faça, mesmo que seja uma verdade universal, a gente sempre responde depende. Porque eu sempre dependo da situação em que estou alocado. Você acha que eu devo produzir determinado produto X para determinada demanda? Depende da situação. Você é líder de mercado? Você quer atingir qual mercado? Você tem uma segmentação um pouquinho diferente? Então, realmente o engenheiro de produção é um cara do depende. Não tem o certo e o errado. Depende do ponto de vista como você analisa essa situação. E as áreas onde eu trabalhei, logística, qualidade, PCP, esse depende se aplica bastante. Claro, se você analisar, por exemplo, algumas partes mais exatas da engenharia de produção, por questões de ergonomia, a norma realmente é o sim ou não. Você se enquadra na norma ou não. Óbvio, você pode entrar numa situação do depende, mesmo em situação contábil. A gente tem essas questões de burocracia. Então, consigo dar uma contornada, mas você tem uma norma a ser seguida. Questão da qualidade, a ISO segue alguns preceitos? Segue, mas ela te dá uma diretriz. Ela não te dá o molde exato de como você tem que fazer. Certo? Ela guia o seu processo, mas não te dá a receita. A gente na engenharia de produção não tem aquela receita de bolo. Você sai com um leque gigantesco, né, de opções. Interessante. E o engenheiro de produção hoje, Alberto, o que está mais em alta? Tipo, como eu falei para você, né, como você sabe também, tem várias áreas, né? Tem alguma área hoje que está mais em alta, que o pessoal está partindo muito para ela? Eu acredito que a área de consultoria está bastante em alta, sim. Pelo que eu vejo até pelos alunos que eu orientei e passei com alguma experiência, até troquei ideia com alguns que fizeram processo de trainee e tudo mais. Quem vai mais para uma área de trainee está preocupado mais em se concentrar dentro da empresa e galgar uma estrutura ali dentro. Mas o que eu vejo muito hoje, ainda mais pela expansão que a gente vê com as empresas júniores, que os alunos hoje têm uma visão de consultoria, é que se ele conseguir desenvolver um projeto ali dentro, talvez ele suba um pouco mais rápido na carreira. E a independência que um consultor tem também é muito grande. Então, acho que, pelo que eu vejo, tanto em sala de aula quanto em mercado, consultoria na engenharia de produção chama bastante atenção. Verdade. Eu tenho lido bastante sobre isso. Até vi uma entrevista outro dia naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eles falaram bastante sobre isso, de consultoria. Só de não ter estoque, né? Sim, então tem bastante essa parte. Se você tá... E o que eu já troquei ideia até com... Eu tinha esse comportamento, acho que ainda tem esse comportamento, e conversava com um amigo meu um tempo atrás. O que acontecia? A gente estava imerso em um projeto. Passava lá 3, 4 meses, nossa, não aguento mais ver isso. Mas, por exemplo, se eu te passo uma tarefa aqui hoje, você fala, nossa, que coisa difícil, vou demorar um dia para fazer. Daqui uma semana, você demorando 3 horas. Daqui um mês, em 30 minutos, você já automatizou aquilo ali, então aquilo vira uma rotina. Então, aquilo lá, às vezes, enchia muito a nossa paciência. Então, a gente sempre estava querendo migrar. E foi uma área que eu gostei de atuar. Essa parte de consultoria, você está sempre em um cenário novo. Quem é movido a desafio, não vou te falar assim, eu sou movido a desafio, mas eu gosto esse clichê um pouco pesado, mas eu acho assim que sempre quando você está num cenário novo, a diferença é que você não enjoa. Pelo menos eu tenho essa opinião. E hoje aqui no Brasil tem grandes empresas, né? Sim. E hoje o que eu vejo, eu até participei de alguns processos disso, de
empresa de consultoria contratando um consultor. Então, às vezes, ela não tem nem fechado um projeto, mas ela já começa a analisar justamente esse perfil que você está me perguntando. E, claro, provavelmente tem aquele aluno, tem aquele engenheiro de produção que fala, não quero estabilidade, quero entrar, por exemplo, na Faber-Castell, construir minha carreira ali dentro e ficar ali para sempre. Quando eu entrei na empresa de telecomunicações, uma das últimas perguntas que me fizeram no processo foi, olha, se eu te contratar aqui hoje, você fica aqui pelo menos 1 ano? Eu falei, fico. E não fiquei, porque depois de 9 meses apareceu uma oportunidade melhor, mas a empresa também ia sair daqui de Uberaba. Então, volta na característica dinâmica do mundo. Entendeu? O mundo é muito dinâmico, não tem mais aquela característica estática. Que a gente vê hoje com tecnologia, que você posta uma notícia aqui hoje, a hora que eu saio aqui da sala Todo mundo já tá sabendo. todo mundo já está sabendo, então... E hoje a universidade prepara para você já ingressar para uma consultoria? Ou é bom que o cara passa por um estágio? Cara, depende muito das oportunidades que você aproveita na faculdade. Eu brincava muito com os meninos isso durante as aulas e perguntava, olha, quem é que faz parte de empresa júnior, de algum projeto de extensão? Quem falava que não, falava, gente, corre atrás e aproveita, porque, assim, talvez na sua época na UFTM já tinha surgido alguns projetos maiores. Mas a empresa júnior da produção surgiu, se não me engano, no meu último ano de faculdade. Então eu já não aproveitei, era uma coisa que com certeza teria me agregado bastante valor. Verdade. Os outros, porque você vai criando uma situação prática ali dentro. Hoje eu oriento, ajudo os meninos bastante, tanto da TRIEC quanto da Progep, nos projetinhos, e vocês já vão assim, arregaçando a manga, colocando a mão na massa, vendo, olha... Já viu como é que é, né? E é legal quando o aluno chega para você e fala, nossa, aquilo que você falou das ferramentas, realmente a gente utilizou aqui. Porque aí o aluno talvez consiga linkar isso que ele está falando em sala, realmente a gente utiliza. Por mais que a gente tente levar durante as aulas, vivenciar aquilo ali no chão de fábrica é totalmente diferente. Coisa sendo usada, né? Isso, e você vê que não é aquelas 7.000 maravilhas ou aquele universo dentro de uma bolha. Olha, usa essa ferramenta aqui que é só usar que vai dar certo. Não é, você vai usar, vai dar algum problema, você tem que saber realmente contornar. Então, eu acho que as empresas júniores, esses projetos de extensão, eles sim vão preparando. Lógico que a sala de aula ela dá uma bagagem teórica e talvez um pouco prática, mas essa parte mais, vamos colocar assim, de colocar a mão na massa mesmo para o aluno, está crescendo bastante. Até para o aluno se descobrir, né? Sim, sim. Porque quando o aluno entra num curso de engenharia, como tem vários leques, né? O aluno tem que aproveitar o máximo de experiências possíveis, né? De estágio, até se fazer um estágio ali, até de férias, né? Sim. Empresa júnior, sei lá, ajudar a organizar algum evento, algo do tipo. Pra se descobrir, né? Sim, pra claro. Saber o que quer fazer depois. Essa máxima que a gente fica falando, toda experiência é válida, realmente é válida, porque assim, eu lembro que na minha época eu participava muito de iniciação científica, mas não participei de organização de semana de engenharia, não participei de empresa júnior, já está terminando o curso, mas participar de uma organização é uma experiência totalmente assim, uma responsabilidade que te faz crescer bastante, então você já começa a participar com imprevisto, você já começa a lidar com críticas, porque dificilmente você vai fazer um evento, você grava um vídeo, você vai analisar, provavelmente tem um cara lá que coloca um não gostei, e tem um amigo meu que brinca, eu não sei lidar com crítica, fala, tem que saber lidar com crítica, então eu brincava com os meninos, a aula não tá boa, mas óbvio que tem alguém que não acha a aula boa, como da mesma forma que tem algum que consegue extrair o máximo ali. Em evento, em empresa, isso é muito importante. Igual eu falo, né? Se você quer agradar todo mundo, seja um sorvete, né? Isso. É bom, né? Aí sim. Mas em empresa, às vezes a gente eu entrei em 2014. Então eu tinha 23 anos. Assim, por exemplo, entrar muito novo numa empresa, então às vezes você recebe um não, fez o relatório, não era isso que eu queria. Vem um gerente... Claro que tem casos e casos, hoje a gente vê muito essa parte de relação humana, né, nas empresas, graças a Deus, mas tem muito
caras ainda naquele modelo antigo de bater na mesa e tudo mais. Então, a UFTM prepara a gente muito para isso também. Eu acho que nada que a gente sai bastante calejado assim e tá preparado para apanhar bastante empresa. Mas quando eu trabalhava nessa empresa de telecomunicações, tinha um gerente que fazia muita gente crescer. Era o perfil dele, era um gerente mais linha dura. Então eu e um amigo meu sabia lidar um pouquinho mais com essa parte de preciso disso para amanhã e tudo mais. Agora muitas pessoas saíam chorando da sala. Falaram, gente, porque o FTM já me bateu, isso aqui não vai me assustar não. Então, assim, você aprende a se virar um pouco, né? Então acho que vai mais por esse lado. Roberto, quão absurdo as engenharias não tem uma disciplina só para falar de Excel, o que você acha? Tipo, porque assim, né? Cara, Excel pra vida, né? é fundamental. Eu acho que seria pelo menos uma matéria optativa, alguma coisa nesse sentido de instruir, porque a gente estava comentando aqui, às vezes a gente utiliza, por exemplo, no caso de engenharia de produção, você pode utilizar lá para uma previsão de demanda, para uma pesquisa operacional, e realmente você não tem o suporte, a bagagem que você deveria ter. Então, poderia ter um cursinho introdutório Excel, um intermediário, pelo menos para aprender as funções básicas, aprender a mexer num solver, para desenvolver a habilidade de gerenciar, analisar dado, né? Uhum. Que voltando nessa área que você estava comentando comigo, o que o engenheiro de produção está em alta, um consultor hoje, ele é muito bem visto, tem essa carreira aí, vamos colocar com uma ascendência bem brusca, porque ele é um analista de dados. Então, o analista de dados sem o Excel é praticamente nada, né? A gente trabalha os dados ali, trata eles e transforma em informação. E às vezes o que eu via também, isso a gente até esqueci de comentar com vocês, quando uma das consultorias que eu dei, o dono era totalmente restrito a Excel. Ele, não, tem o programa, vai usar o programa, não vai usar o Excel. Foi o programa, não traz o que eu quero. Preciso do relatório, e eu queria criar tabela dinâmica, queria criar pontos de ressuprimento. Ele, não, deve ter jeito de fazer no programa, liga lá e vê como é que faz e tudo mais. Ligava para adicionar essa função e mais tanto, não sei o que. Até que ele deu o braço a torcer e deixou a gente mexer no Excel. Então, mas isso realmente era uma empresa pequena. Agora, essa outra empresa de telecomunicações, uma multinacional, era embasada totalmente no Excel. Conheço outros colegas que trabalham em multinacionais, Excel. Previsão de demanda, tudo Excel. Então, realmente, se a gente já sai da faculdade com essa ferramenta ali, pelo menos um pouco, uma pedra bruta para realmente lapidar, é uma coisa. Agora, sair sem nada para poder aprender numa empresa, eu acho que pesa bastante. Tem gente que acha que o Excel tá ficando ultrapassado, né? Mas sempre ouvi isso. Isso desde os 15 anos. Eu lembro direitinho, não esqueço dessa... Foi bom você falar isso. Tava fazendo um curso de inglês e eu fui fazer isso aqui em Uberaba já. E fui fazer um fim de semana de um curso de Excel acho que na Passo 1. Aí eu precisava sair desse curso de inglês mais cedo para passar a tarde no curso de Excel. Eu falava com o professor, falou, tem um curso de Excel para fazer começa meio-dia, alguma coisa assim. Preciso sair mais cedo. Ele, nossa, mas ainda usa isso? Curso de Excel, quem vai fazer isso ainda? Eu falei, cada um usa só. E eu sempre gostei, né? Então eu falei, cara chato, deixa pra lá, né? E fui, né? E na época eu não tinha nem ideia que utilizaria isso em uma empresa grande e tudo mais. E tá aí a prova que a gente usa, né? Você teve o primeiro contato, então, antes de entrar na faculdade? Foi, só que bem basicão. Basicão. Não sabia mexer em nada mesmo. Interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia, eu não tinha nem computador, então... Então, nunca é tarde, né? Pessoal, sim, claro. Você entrou na faculdade já manjando, não, fui aprender ali no meio. A gente tava comentando, demorei, fui aprender, fui realmente mexer em Excel no segundo ano de faculdade. O que eu fiz antes foi só uma pincelada, assim, mas nada demais. E além do Excel, o que um aluno da engenharia de produção você acha que é bom buscar fora da faculdade, curso de treinamento, que pode agregar ele? Ou depende muito, né? Depende, né? Depende, mas eu acho que não só para engenheiro de produção, acho que hoje o que a gente tem que ter bastante em mente é a comunicação. Porque independente da habilidade, você pode ser um gênio
do Excel. Se você tivesse, se você não souber transmitir seu conhecimento, imagine que você seja o melhor analista de dados aqui dentro. Se você analisa e não consegue transmitir isso para um cliente, fazer uma apresentação, realmente você está guardando seu conhecimento. Então, você não vai vender sua ideia, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser um bom empreendedor, um bom empresário, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, acho que curso é uma coisa um pouco difícil. Talvez você tenha que dar... Oi? Depende da área. Eu acho que você tem que primeiro dar uma direcionada, mas ferramentas de suporte que servem para qualquer área, como comunicação, Excel, que está muito na moda agora, eu não tenho muita experiência, mas é o Power BI. Então, são ferramentas assim, que se você sabe o básico, fazer uma apresentação didática que não fique cansativa e tudo mais, aqueles preceitos que a gente às vezes até aprende em faculdade, não carrega o slide e tudo mais, fica alguma coisa visual, isso aí é sempre bom a gente manter, né? E aqui no YouTube tem Out Power BI, então se você quiser aprender mais sobre essa ferramentinha que também constrói dashboards, inclusive na data de hoje, né, que a gente está gravando, dia 21, às 8 horas da noite a gente tem uma live que eu vou falar de Power BI versus Excel. Eu vou aproveitar então, o pessoal ver. já... E aproveitando o gancho que o Roberto está falando, né, é bem importante, né, a pessoa saber a área que ela vai querer seguir para começar a fazer capacitações, né, extras. Sim. Excel, talvez inglês também, não adianta. Qualquer área você... Sim, você vai acabar usando. Então, se você quiser começar a fazer desse primeiro período, tudo bem. Agora, até contar uma experiência minha, né? Claro que conhecimento nunca é demais, né? Mas, por exemplo, eu fiz curso de Black Belt já. Fiz Yellow, Green e Black Belt, né? Achando que tava bombando, né? Usou. Tô bombando nos belt, né? Só que eu nunca usei, né? Eu não vou falar que eu me arrependi, né? Igual eu falei, conhecimento nunca é demais, né? Mas eu nunca usei, então foi uma grana, né? Sim, É são uma grana, cursos não é caros, realmente. E o Excel que eu aprendi sem pagar nada, né? Hoje me rende muito mais do que o Black Belt. Então, se eu fosse de uma área de qualidade, né? Produção, seria ótimo, né? Mas com certeza. E por isso que a gente primeiro precisa dar uma... filtrar, né? Às vezes é difícil a gente conseguir essa filtrada, porque mesmo quando eu comecei a dar aula, eu ainda conversei com outro que foi professor meu durante a graduação e era colega agora. Falou, cara, eu não sei a área que eu sou, porque assim, eu era de PCP, eu era de qualidade, eu era de logística, quem que é esse cara, quem que é esse gênio que tá aí que tá em 3 áreas? Então, não tem como realmente se aprofundar nas 3. Eu sabia as que eu não gostava. Eu sempre brinquei com um outro professor nosso de ergonomia. Falei, cara, ergonomia é uma coisa que eu odeio, que eu não queria fazer de forma nenhuma. Gestão de RH também nunca fui muito fã. Mas essas 3 outras áreas eu ainda tô com esse leque aberto. Tanto é que meu mestrado foi na área de qualidade e meu doutorado está sendo na área de PCP. Então, é bom também você deixar esse leque um pouco aberto, mas você começa a dar a teoria do funil, né? Até chegar no objetivo. E aí sim, saber para que lado você vai dar o tiro certeiro. Show. Então, pessoal, agora, né? Como vocês sabem, depois que a gente trocou um papo aqui, a gente vai continuar conversando aqui, mas eu já vou partir aqui para a ferramentinha, né? Que eu preparei aqui hoje para vocês. Que eu vou ensinar vocês a calcular, né, a lucratividade, né? A lucratividade, Roberto, se eu não estou enganado, você pode até falar melhor que eu, que é mais essa área. Se a lucratividade está positiva, é um sinal que o negócio está no caminho certo, né? Que provavelmente é um indicador positivo. É um indicador, né? Isso. Se não está dando, né? É porque tem alguma coisa errada que você tem que analisar. Exatamente. Lembrando que os indicadores, né, é sempre o primeiro passo, né? Sim. Para depois fazer um plano de ação, ver o que está acontecendo, né? Mas sem indicador não dá para você passar para frente. Claro, você tem que ter a fase de planejamento. Exato. E nisso, né, o Excel que vai ajudar a gente aqui hoje, beleza? Então, pessoal, eu criei um banco de dados aqui aleatório, como eu sempre faço, né, com dados aleatórios, em que temos aqui nesse banco de dados 4 coluninhas. Uma coluna de data, em que eu estou batendo uma receita ou despesa. Vamos supor que isso aqui são dados de uma empresa X, certo? Aqui tipo, se é receita ou despesa. Subtipo, então aqui no subtipo, galera, temos aqui subtipo de despesas, aluguel, encargos, conta de luz, salários. É claro que tem várias outras despesas, né? Mas aqui é só para a gente brincar aqui um pouquinho. E na receitas eu coloquei aqui consultorias que a empresa fornece. Então, consultoria financeira, de marketing, de vendas, certo? E aqui o dinheiro. Então, se tratar de uma despesa, né?
quer dizer que o dinheiro está saindo do bolso da empresa. Se for uma receita, é porque o dinheiro está entrando, certo? Como eu sempre falo, né? Quando você for fazer uma planilha financeira, você não precisa colocar os valores da despesa em negativo, porque na hora que você for fazer um relatório, vai ficar ruim de visualizar, porque vai ter uma coluna negativa e uma coluna positiva. E aí fica ruim de você comparar a altura das colunas, receita e despesa. Por isso você coloca tudo positivo para você poder comparar, né, no visual ali, né, gestão à vista, se está receita ou despesa maior ali no gráfico, beleza? Então, depois que você der um ponto de partida nesse banco de dados, que você pode usar para qualquer negócio que você tiver, né, tem que ter ali um fluxo de caixa, coisa do tipo, você vai clicar no banco de dados em qualquer lugar mesmo, vem na sua guia inserir, e eu vou clicar em tabela dinâmica. Tabela dinâmica, para quem não sabe, né, nada mais é que você vai criar um relatório do seu banco de dados. É uma mini tabelinha da sua tabela maior, em que você vai querer saber, né, alguma informação ali específica, certo? A tabela dinâmica pede algumas coisas. Primeiro, se eu quero fazer uma tabela dinâmica dessa tabela 1 aqui mesmo, fala que está pontilhado rodando, e depois ele me pergunta se eu quero colocar essa tabela dinâmica numa nova planilha ou numa planilha que já existe. Eu vou falar para colocar numa nova planilha, vou dar um OK. E ele cria uma nova planilha para mim, branquinha, só para eu brincar com a tabela dinâmica, certo? Então, como que a gente calcula a lucratividade, né? A receita líquida sobre a receita bruta em porcentagem. Estou correto? Fiz a pesquisa direitinho. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar tipo, eu vou jogar aqui em linhas. Quando eu pego o tipo e jogo em linhas, que a tabela dinâmica faz, pego o tipo e joga nas linhas, né? Receita e despesa, beleza? Vou pegar aqui o R cifrão, que é o dinheiro, vou jogar aqui em valores. E aí ele já subdivide ali para mim sozinho, né, em receita e despesa. Como eu estou falando de dinheiro, eu vou transformar esse cara aqui para em formato de moeda. Como é que eu faço então? Seleciona essas duas casas. Acho que nem precisa de total geral, né? Acho que nem faz sentido, né, Roberto? Somar receita e despesa. Né? Não, só se você quiser depois ver a porcentagem de despesa, né, coisa nesse sentido. Mas... Por enquanto eu vou tirar, porque por enquanto estava sem sentido. Então eu vou clicar aqui na tabela dinâmica em qualquer lugar. Eu vou vir na guia design, totais gerais. Eu vou desabilitar o total para ficar mais limpo aqui na tabela dinâmica. E aí eu vou selecionar essas duas células aqui. Eu vou apertar Ctrl Shift 4 para já colocar em formato de moeda. Eu vou apertar Alt C9 duas vezes para tirar duas casas decimais. O Alt C9, galera, não é junto, tá? É em sequência. Alt C9, tá? E se eu quisesse colocar casas decimais, Alt C0, tá? Sempre falo a taxa de teclado pessoal, o pessoal ganhando produtividade. E agora já dá para eu calcular aqui, né, a lucratividade, certo? Eu vou escrever aqui lucratividade. E vou fazer a seguinte continha, né? Igual, vou abrir parênteses aqui. Vou clicar na receita. Quando eu clico em receita, como está dentro de uma tabela dinâmica, né, ele costuma usar a função infodados tabela dinâmica, né? Que funciona também, mas não é muito didático. Eu costumo apagar para vocês entenderem melhor. E aí você pode editar a célula mesmo, a célula B5. Então você pode editar manualmente, ó, B5 menos, pegar ali B4, né? E dividir por B5. Então aqui a gente tem a lucratividade, em que a gente pode transformar esse cara, né, em formato aí de porcentagem. Só clicar nele, Ctrl Shift 5, e vou apertar um Alt C0 para ficar com uma casa decimal. Beleza, lucratividade está feita. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais uma aba, e essa aba eu vou chamar ela de Dashboard, para a gente criar aqui nosso painelzinho, né? Vamos fazer aqui um painelzinho aqui bem básico, mas que vai dar para vocês fazerem uma boa gestão à vista. Então a primeira coisa que eu sempre faço na hora de fazer uma dashboard é vir na guia layout da página e tirar as linhas de grade. Segunda coisa, eu posso vir na guia inserir, ilustrações, formas, eu vou pegar uma linha, clica na linha e com o shift pressionado, ó, você clica e arrasta para a linha ficar reta. Vou fazer tipo um título da dashboard, né? Só para ficar mais legalzinho. Você escolhe uma cor aqui em contorno, vamos fazer essa dashboard, sei lá, uma cor roxa. Você pode vir em espessura, dar uma aumentadinha nesse contorno. Vem aqui em caixa de texto, clica aqui em cima. Você pode escrever aí dashboard financeiro. Clica nessa linha que está aqui em volta, né, da caixinha. Você pode vir aqui na cor da letra e também colocar uma letra roxa.
negrito. Dá uma aumentada aí. Tá bom. Beleza. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer os gráficos. Então eu vou vir lá na minha planilha 4, né? Que é a planilha onde eu estou fazendo tabela dinâmica. E eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou clicar nessa tabela dinâmica em qualquer lugar, vou vir na guia Análise de Tabela Dinâmica, Gráfico Dinâmico, e o primeiro gráfico que eu vou fazer é um comparativo, receita com despesa, normal. Ele é um gráfico de coluna mesmo, que apesar de ser simples, né, Roberto? Tipo, bem visual, né? Você já bate o olho, já dá um duplo clique aqui, Ctrl X nesse gráfico, Ctrl X, vem na dashboard, Ctrl V. E aí a gente vai começar a dar um tapa aqui nesse gráfico para deixar ele mais legal. Vou clicar no título, vou dar um delete. Vou clicar na legenda, vou dar um delete. Linha de grade, delete. Eixo Y, delete. Com o gráfico selecionado, eu venho na guia Análise de Gráfico Dinâmico. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, em cima do botão de campo, para tirar aqueles cinzinhas que estava dentro do gráfico. Vou clicar nesse mais, vou colocar um rótulo de dados, para eu saber quanto que vale cada coluna. Vou clicar no gráfico em volta dele, ó, nessa linha mais externa. Vou vir na guia Formatar. Colocar um contorno roxo, que eu estou fazendo tudo de roxo. E aqui em preenchimento da forma, como eu estou fazendo de roxo, eu costumo colocar uma cor mais clara em relação ao contorno. Mas aqui não tem nenhum roxo mais claro. Pode vir mais cor de preenchimento. E colocar aqui um rosinho, um roxinho mais claro. Assim, você pode colocar uma transparência de uns 70%, só para ficar diferente mesmo do fundo da dashboard. Beleza. Posso clicar aqui na coluna, em preenchimento da forma, colocar uma cor roxa. Duplo clique na coluna, qualquer coluna. Vou apagar aqui por enquanto. E aqui em largura de espaçamento, eu vou colocar uns 100% para dar uma engordadinha nessa coluna, para ficar mais visível. Vou clicar no meu rótulo de dados, quando eu cliquei uns dois ficam selecionados já. Vou vir na guia Página Inicial, letra roxa, negrito, dá uma aumentada. Assim tá bom. Vou clicar dentro do gráfico, vou dar uma diminuidinha nele, para o escrito aqui, o rótulo de dados não bater no teto do gráfico. Eu posso dar mais uma aumentadinha. Eu posso clicar no rótulo de dados, dar uma esticadinha em cima dele, só para não ficar quebrado. Clico no eixo X, letra roxa também, negrito, e dou uma aumentadinha aqui. Beleza. Então, né, só de bater o olho, né? A receita nesse período aí que a gente está fazendo está maior que a despesa. Show de bola. Agora vamos gravar a lucratividade por aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na planilha 4 e vou criar aqui uma mensagem automática. Vou escrever aqui assim, ó, mensagem. E aqui na frente vou escrever o seguinte, ó, igual, entre aspas duplas, lucratividade, 2 pontos. Espaço, aspas duplas. Eu vou colocar aquele famoso aí do Bruno Marrone, Roberto, sabe? Aquele comercial, que serve para, tipo, uma cola. Ele gruda, né? É o famoso concatenar, né? Eu vou grudar, então, essa mensagem de lucratividade com a lucratividade, em número. Só que quando eu dou um Enter, o que acontece? Como eu transformei isso em texto, ele tira a formatação do número, tá vendo? O que a gente pode fazer, então? A gente pode usar, né, uma funçãozinha que se chama texto. A função texto, ele vai transformar um determinado número em uma cara que eu goste, uma máscara. Então, ele tem 2 argumentos. Primeiro argumento, valor, que é o número que eu quero transformar com a máscara que eu quero. Outra vírgula, eu falo para ele qual é a cara que eu quero dar para esse número. Nesse caso, como eu quero o número com porcentagem uma casa decimal, eu vou escrever entre aspas duplas 0,0, opa, apertei Enter sem querer, 0,0, porcentagem, fecha aspas duplas, fecha parênteses. Ele já vai entender que 0 é qualquer número, então ele vai transformar o B6, que é o primeiro argumento, nessa cara, com uma casa decimal e com porcentagem na frente. E aí fica bacana. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Dashboard, vou vir na minha guia Inserir, Texto, Caixa de Texto. Eu vou colocar essa caixinha de texto aqui dentro do gráfico. E aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha barra de fórmulas, vou digitar igual, vou vir lá na minha planilha 4 e vou clicar na mensagem automática. Quando dou um Enter, a mensagem fica dentro da caixinha de texto, que eu posso agora centralizar, posso colocar uma letra roxa,
Eu posso colocar um contorno. Aí vocês faz o frufru aí que vocês acham mais legal. Deixa eu ver. Essa tá bacana. Deixa assim no cantinho do gráfico. Beleza. Mas aqui tá, né? Esse banco de dados, eu tenho dados aqui de 2 anos, 2019 e 2018, né? Então seria interessante, né, a pessoa que vai usar a dashboard, ela poder visualizar os dados conforme o mês ou o ano que ela quer, certo? Então o que a gente vai fazer? Na própria dashboard, eu vou clicar aqui no gráfico, vou vir na guia Análise de Gráfico Dinâmico, vou vir inserir segmentação de dados, e aí vou falar que eu quero uma segmentação de dados, que nada mais é que criar botão. Vou querer criar botão de anos e data, que são os meses, né? Só está disfarçado com o nome de data, mas são os meses. Dou um OK e vai lá e cria botõezinhos para mim, né? E tudo com o botão fica mais legal, né? Porque fica mais fácil de navegar e tudo mais. Só que essa segmentação de dados, né? Ela está com alguns espaços meio apagados, né? Tal coisa. Como é que a gente faz para tirar isso? Com o Ctrl apertado, eu vou selecionar essas duas segmentações de dados. Segundo botão do mouse, configurações da segmentação de dados. E aí eu vou falar o seguinte, eu quero ocultar os itens sem dados, para tirar aqueles botõezinhos que estavam meio apagados. E eu também não gosto de exibir cabeçalho, porque como está de janeiro até dezembro, já está óbvio que são os meses, né? E como está 2019, 2018, 2019, já está óbvio que são os anos. Mas se você quiser continuar com os cabeçalhos, deixe marcado. Dá um OK aqui. E aí vou ver aqui se tem... Não tem um rostinho não, vou pegar então um laranjinha. Qualquer coisa você poderia também ter colocado de roxo, fazendo um novo modelo de segmentação de dados. Mas vou entrar muito nesse mérito aqui não. Eu vou fazer esse menuzinho aqui do lado do gráfico. Para o usuário poder ficar navegando aqui, né, conforme ele quer olhar os meses e anos. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Acho que eu posso até baixar um pouquinho mais. O importante de uma dashboard, pessoal, é fazer com que o usuário ele tenha experiência dos dados, né, em uma única folha de dashboard. E o que não significa que você não pode criar várias folhas. Significa que o usuário não pode ficar rolando para baixo na dashboard, rolando para o lado. Você pode criar um botão aqui que vai levar para outra página, não tem problema. Você não pode ficar rolando, fica feio. Então agora, se eu quiser ver a lucratividade de, sei lá, 2018 no mês de junho, certo? Dá para ver, e a lucratividade já muda, despesa, receita e tudo mais. Se quiser trocar o mês também tá bacana, né? O gráfico está batendo um pouquinho ali, então posso diminuir mais um pouquinho o gráfico para não bater ali na minha caixinha de texto, né? E pronto, né? Então, essa parte aqui já está feita. Se você quiser tirar os filtros, você pode clicar com o segundo botão do mouse sobre a segmentação de dados e você pode limpar filtros de anos e limpar os filtros da data. Que aí ele volta do jeito que estava no começo. E só mais um que é interessante a gente colocar também, né? É para a pessoa ter um controle, né, de receita e despesa, né? Sempre bom. Então, eu vou dar um Ctrl C nessa tabela dinâmica. Vou vir aqui do lado, vou dar um Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl C, Ctrl V, eu simplesmente dupliquei a tabela dinâmica. Elas são independentes, né? Uma não depende da outra. Só para é um processo mais rápido, né, de eu criar outra tabela dinâmica. Agora, clicado nessa outra tabela dinâmica, eu vou vir na guia Análise, Mostrar Lista de campos. Para mostrar aquela janelinha de novo, para mostrar para eu fazer, né, outra tabela dinâmica. Vou pegar tipo, eu vou jogar fora. Vou pegar subtipo e jogar aqui dentro. Certo? Só que aqui ele cria para mim subtipo de receita e despesa junto. Então, para ficar separado, o que eu vou fazer? Clicar nessa tabela dinâmica, eu vou vir em inserir segmentação de dados, eu vou marcar tipo e vou dar um OK. Dessa forma, se eu quiser ver só o pessoal da despesa eu olho, ou só o pessoal da receita eu também olho. Aí fica OK. Vou limpar os filtros por enquanto, porque toda vez que você que você for criar, né, um gráfico dinâmico, é sempre bom você criar esse gráfico dinâmico sem os filtros aplicados. Por quê? Porque depois que você cria um gráfico, né, você sempre vai dar um tapa nele, vai mudar a cor, vai colocar um rótulo de dados e tudo mais. Se ele tiver com o filtro aplicado, toda vez que você mudar o filtro, ele vai ficar desformatando de novo. Tá? Então sempre que você for mexer em um gráfico dinâmico, faz ele tudo bonitinho, sem nenhum filtro aplicado. Beleza?
Vou clicar aqui nessa tabela dinâmica em qualquer lugar de novo. Vou vir na guia Análise de Tabela Dinâmica, Gráfico Dinâmico. Só para ficar diferente, né, eu vou fazer aqui um gráfico de barra, para você não falar que eu só faço de coluna. Duplo clique aqui no de barra, Ctrl X, vou na dashboard, Ctrl V. E aí vamos ajeitar ele, né? Clica na linha de grade Delete, título Delete, legenda Delete, eixo X Delete. Com o gráfico selecionado, guia Análise, clica aqui, né, em cima aqui em botões de campo para tirar os botõezinhos. Vou deixar ele bem alinhado ali com o gráfico que estava do lado. Beleza. Clicado nesse gráfico, posso vir na guia Formatar, colocar contorno roxo. Vou utilizar aqui, qual a cor que eu usei aqui? Acho que foi um rosa, né? Deixa eu colocar da mesma cor, só que eu acho que aí eu vou pegar essa. Clicar aqui no fundo, fundo rosa. Eu vou colocar aqui uma transparência de 70% para ficar ali da mesma cor. Vou clicar aqui nos rótulos, né, de texto. Vou colocar uma cor roxa, negrito, posso aumentar. Duplo clique aqui nessas barrinhas. Vai abrir aqui essa janela lateral. E largura de espaçamento, vou colocar um 100% para dar uma engordadinha nessas colunas aqui também. E lá na guia Formatar, vou colocar um preenchimento roxo. Eu estou usando tudo de roxo. Vou clicar nesse mais aqui. Vou vir colocar o rótulo de dados. E clicado no rótulo de dados, coloco também uma fonte roxa, negrito. Dou uma aumentadinha. Para não ficar batendo aqui, né, no fundo, se não enxergar nada, o que você pode fazer? Pode colocar esse rótulo de dados, ó, por exemplo, na base interna. E aí, esse rótulo de dados você coloca de uma cor branca, para dar contraste. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui na outra planilha. Vou pegar os botões que eu tinha feito, né? Ctrl X. Vou na dashboard. Ctrl V. Vou colocar esses botões da mesma cor que eu tinha feito aquele outro ali do lado. Aí o que você pode fazer? Segundo botão do mouse. Configurações da segmentação de dados. Ocultar itens sem dados. Vou tirar também o cabeçalho, porque esse despesa está na cara o que é. E aí o que você pode fazer? Ó? Você pode vir aqui em colunas, ó, nessa configuração que tem, colocar em duas colunas, para ao invés de ele ficar um embaixo do outro, ficar um do lado do outro. E aí, ó, você pode colocar ele aqui no cantinho. Pode dar uma diminuidinha assim. E aí, basta você mudar aqui, que ele já vai navegar, né, entre despesa ou receita. Se o gráfico pegar ainda, você pode dar uma diminuidinha, dar uma diminuidinha aqui também. Então, colocar aqui em cima, né? Aí vocês decidem o que vocês acham mais legal. E aí, tá aí. Então aqui você vê subtipo, né, de receita e despesa pelo ano, que você coloca aqui, e pelo mês. E aqui você escolhe se você quer visualizar, né, despesa ou receita, né? E aí, pessoal, se tiver alguma dúvida de Excel, comente aqui que eu ajudo. E se tiver alguma dúvida de carreira ou algo de engenharia de produção, comenta aqui que eu vou encher o saco do Roberto depois. Então, eu queria agradecer a presença do Roberto, né, aqui, mais um Diferente com o Russo. Espero que você gostou, Roberto, do bate-papo aí. Eu acompanho a página de vocês aí. Mais tanto no programa quanto na página. Show de bola. E aí, galera, a gente passa para vocês aí muito conteúdo gratuito, né? Chegou a vez da gente pedir para vocês alguma coisa também, né? Então, se você gostou do conteúdo, vem aqui embaixo e dá aquele joinha, porque isso faz a gente ganhar notoriedade aqui no YouTube. Toda vez que alguém procurar Excel, com engenharia de produção, vai aparecer a gente lá no topo do YouTube. Outra coisa também interessante, se você ainda não é inscrito no canal, clica e inscreva nesse canal, que é bem bacana também para a gente ganhar mais força aqui no YouTube. E quando você inscreve no canal, vai ter um sininho do lado. Clica nesse sininho que ele é muito bom para você, porque todo dia a gente posta um conteúdo aqui no YouTube. Aí toda vez que a gente postar, vai cair uma notificação no seu celular. Se for legal para você, você vai lá e assiste, se não recomenda a gente para algum amigo seu, etc. Aqui na descrição desse vídeo, posso colocar aqui sua mídia social, Facebook? Pode, Achar aqui o Facebook do Roberto, caso vocês queiram trocar um papo com ele. Também vou colocar o Instagram da Maestria, em que a gente posta também conteúdo complementar do YouTube por lá também, no Stories, no feed. Você começar a seguir a gente também.
E também tem um canal do nosso Telegram. Tem muita gente que pergunta, né, por que a gente partiu pro Telegram ao invés de ficar no WhatsApp, né? Porque, seguinte, não sei se vocês sabem, né, que o dono do Telegram é o mesmo do Instagram, o mesmo do Facebook. Telegram, do WhatsApp, né? E o que acontece? Quando a gente vai publicar muita coisa no WhatsApp, né, para muitas pessoas, o tio Mark, né, o Mark Zuckerberg, ele vai lá dar uma bloqueada, ele não deixa você mandar para muitas pessoas, né? Então, por isso que a gente partiu para o Telegram, porque o Telegram é ilimitado por enquanto. Então, aproveita e entra lá no nosso canal, que todo dia a gente também posta conteúdo por lá, belezinha? E aí, Roberto, como todo final de Frente com o Rubens, a gente pede pro convidado dar uma sugestão de próximo tema. Sim. O que você sugere aí, pessoal, pra gente Tanto poder que eu tá sigo a aí? página que eu já sabia disso. Então, eu até conversei com um amigo meu ele é um estudioso dessa área, assim, também financeira, vai casar o tema, de economia comportamental. Economia comportamental. Depois você até pode colocar na descrição do vídeo aí também o Instagram de uma página que eles têm, chama Dica Economics. Dica Economics. Isso, GEK Economics mesmo, e aí eles falam de importância de economia comportamental, mudanças na economia e tudo mais. Eles gravam podcasts também. Legal. E esse amigo meu é daqui, a página mesmo oficial, se não me engano, é em São Paulo, mas esse amigo meu que é de Uberaba, e acho que é bem interessante para vocês. Essa parte de indicadores, de KPIs, aí tem tudo a ver para... Bacana. Acho que vai ser bacana. Show de bola, então tá anotado. A gente vai estar trazendo aí nos próximos episódios mais esse tema aí, né? A gente já falou até de alguns temas financeiros, né? A gente já falou de Sim. finanças mais pessoais. A gente já falou também de investimentos. E mais um aí, porque finança e Excel, né? Claro, tá sempre Tem tudo a ver. linkado. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Obrigado novamente, Roberto, pela Obrigado a vocês participação. pelo convite. E qualquer dúvida, comente aí que a gente vai estar respondendo. Beleza? Até o próximo episódio do De Frente com o Rubens.